Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos começar com os relatos de hoje. E o primeiro, lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados, e o primeiro é este daqui. Na verdade, o primeiro e o segundo é do mesmo moço, tá? O primeiro é este: A Senhora com a Vela. Olá, Ana, Matheus, tudo bem? Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano ou Ciclano, enfim. Tenho 2 relatos que escuto desde que eu era criança. Esses relatos sempre foram contados em partes. Eu, sempre curioso, vivia perguntando e reunindo as informações, até saber da história inteira e compartilhar com a gente, não é mesmo? Muito obrigada. Vamos lá, ao relato. Essa história me foi contada pela minha avó, que já não está mais entre nós, além do meu pai e dos meus tios mais velhos também. Eles eram apenas crianças na época em que tudo aconteceu. A minha avó, meu avô e seus 3 primeiros filhos moravam em uma casa na zona rural de uma pequena cidade no sul de Minas Gerais. A cidade já carregava por si só um ar misterioso e intrigante. Mas o que tornava tudo mais assustador era a localização da casa. Do alpendre, uma varanda simples, era possível ver o cemitério local. Ai, que interessante! Todos os anos, em uma data específica, uma figura feminina surgia pelo portão do cemitério. Era uma mulher segurando uma vela. Ela caminhava... Era uma mulher segurando uma vela que caminhava em direção à casa da minha avó. Eita! O que mais perturbava era que, apesar de seus passos lentos, ela parecia flutuar. Seus pés nunca tocavam o chão de maneira visível, e o vestido longo e simples que usava lembrava o estilo das mulheres da década de 1910. Nossa, que interessante! E ela via a mulher saindo do portão, assim, com a vela na mão, e ia pra casa dela, na direção... Uau, vamos ver. A mulher, completamente alheia à presença da minha avó e dos seus filhos, que ficavam paralisados de medo, ela atravessava a porta da casa como se ninguém estivesse ali. Ela entrava na casa da tua avó? Seus movimentos eram calmos, quase automáticos, como se estivessem em uma rotina da qual nunca conseguia escapar. Ela caminhava pelos cômodos da casa. Menina, ela saía do cemitério. Ela surgia no portão do cemitério, vinha carregando uma vela, entrava na casa da sua avó, atravessava e ficava andando pelos cômodos. Gente, vamos lá, continuando. Peraí que eu tô achando muito interessante. Então, ela caminhava pelos cômodos da casa, ignorando o terror estampado nos rostos das crianças. E em silêncio absoluto deixava a vela de lado e começava a arrumar as camas. Oi, que beleza! Meu, eu vou mudar pro lado do cemitério. Gente do céu, coitada. Não, vamos continuar aqui. Cadê? Até me perdi aqui. Fiquei empolgada que a mulher começou a arrumar a casa. Deixava a vela de lado e começava a arrumar as camas uma a uma, como se estivesse preparando a casa para dormir. Essa cena se repetiu por anos, sempre naquela mesma data, que, se não me falha a memória, coincidia com o período do quê, meus assombrados queridos, que já estão aqui, né, estudados aí em assombração? Que época que isso acontecia? Quaresma, muito bem. Se não me engano, coincidia com o período da Quaresma, ele diz aqui. Ninguém nunca conseguiu explicar quem era aquela mulher ou por que ela fazia aquilo. A minha avó, depois de algum tempo, se mudou para outra cidade e nunca soube se a aparição continuou ou não. Hoje, ao refletirmos sobre o ocorrido, acreditamos que aquela mulher pode ter sido uma antiga moradora daquela casa, uma mãe ou esposa que, sem perceber que já havia falecido, repetia, noite após noite, a mesma rotina, presa a um ciclo eterno de cuidados que já não eram mais necessários. Menino do céu, peraí. Eu quero saber se a cama de fato ficava arrumada. Ela arrumava a cama fisicamente? Ela ia até as camas, ela pegava a cama desarrumada, ela puxava a coberta e deixava arrumada?
física, assim, arrumava mesmo, ou ela ia em direção e parecia apenas mexer ali, mas a cama não alterava. Porque eu fico pensando que também, como ela não interagia, era sempre a mesma cena, e eram em períodos específicos e tal, isso me parece uma impressão, que na verdade aquilo está impresso no ambiente, mas ela não é um espírito consciente ali, é só como um filme passando dia após dia, entendeu? Agora, se o lençol, a coberta mudou realmente, ela arrumava a cama, aí eu não sei, gente do céu. Coitada, né? Ficar arrumando a cama, ainda fazendo as coisas. Lógico, a gente assim fala, querida, ó, a cozinha, a cozinha ali tem umas louças, assim, se por acaso, de repente, você quiser ajudar mais um pouquinho, eu aceito, tem a louça ali. Ai, coitado, fantasma, olha só, a gente abusando do fantasma, também não pode mais. Menino, isso é incrível. A mulher sair do cemitério com uma vela na mão ainda, que é mais assustador, né? Aí ela entrar na casa, sempre na casa. E o que eu pensei é realmente isso. Se ali era uma antiga casa dela, ou se ela trabalhou naquela casa, de repente ela trabalhou pra alguém, então teria que saber o histórico da casa. Mas muito legal. Legal não, né? Assim, imagino que era meio assustador, mas mais interessante. Vamos pro próximo relato, que é dele também. O mal que rodeava a casa. Epa! Essa história aconteceu em meados da década de 60, quando meu pai era criança, com cerca de 7 anos. Hoje, aos 65 anos, ele ainda diz lembrar de cada detalhe como se fosse ontem. Infelizmente, a minha avó, que viveu esses eventos e os relatou a mim anos depois, já não está mais entre nós. Ela faleceu há cerca de 1 ano, e eu me recordo de como, mesmo quando era adolescente, ela não gostava de contar ou relembrar esses episódios. A maior parte dos relatos veio do meu pai, que ainda se arrepia ao falar sobre o que aconteceu naquela casa. É a mesma casa? Então não era só o caso da mulher lá. Vamos ver. A minha avó sempre foi uma mulher de fé inabalável, membro fiel de uma igreja. Sua vida era pautada pela religiosidade, pela obediência às doutrinas rigorosas e por uma confiança imensa em Deus. No entanto, nem toda essa devoção foi capaz de protegê-la das experiências sobrenaturais que enfrentou quando sua família se mudou para uma pequena cidade no sul de Minas Gerais, no coração da região cafeeira. Uma cidade pacata, com poucas ruas, cercada por serras e cortada por um rio. Um lugar tão pequeno que quase parecia intocado pelo tempo, mas repleto de histórias de assombrações. Na época, apenas a minha avó fazia parte dessa igreja. Meu avô, antes de se converter, vivia uma vida desregrada. Passava longas noites fora de casa, jogando, e frequentava uma seita misteriosa, da qual nunca revelou o nome. Segundo a minha avó, ele começou a mudar após entrar nessa seita, e as noites que passava longe tornaram-se mais perturbadoras. Sempre que meu avô saía, os barulhos começavam. Eram passos ao redor da casa, como se alguém ou algo estivesse andando no quintal de terra. O som de galhos secos se partindo, esmagados sob pés invisíveis, aumentava o terror que se acumulava no ar pesado daquelas noites. No início, eram apenas sensações. Uma brisa fria que entrava pelas frestas das janelas, um arrepio inesperado percorrendo a espinha de quem estivesse por perto. Mas com o tempo, os ruídos se tornaram mais intensos, mais constantes, sempre coincidindo com a ausência do meu avô. Era como se algo esperasse por esses momentos para atormentá-los. Certa noite, a minha avó estava sozinha em casa com seus filhos e uma sobrinha que havia ficado para dormir. O que parecia ser uma simples noite comum, logo se transformou em um pesadelo sufocante. A escuridão lá fora era opressora, densa, e logo os barulhos voltaram. Mas dessa vez era diferente. Não mais apenas passos. Agora, cochichos perturbadores vinham de todos os lados, como se dezenas de vozes se escondessem entre as sombras.
Risadas abafadas, distorcidas e cheias de malícia ecoavam do lado de fora da casa. Assustada, minha avó trancou a casa com o máximo de cuidado possível, deslizando as tramelas de madeira, mas no fundo ela sabia que nada físico poderia deter o que quer que estivesse lá fora. Ela reuniu as crianças na sala, posicionando-as num canto onde podia vigiar as duas portas. O medo pairava no ar, tangível como um nevoeiro espesso. A cada minuto que passava, os sons ficavam mais intensos. Batidas violentas começaram a sacudir as portas. Era como se algo colossal e selvagem estivesse tentando entrar. Arranhões profundos rasgavam a madeira das janelas, como garras afiadas tentando penetrar o que restava da segurança daquela casa. Lá fora, o som de chicotes estalando rompia o silêncio mortal, acompanhado por uivos de cachorros que pareciam estar sendo torturados. No entanto, eles não tinham nenhum cachorro de estimação e o som era de muitos cães. O desespero tomou conta, é claro. A minha avó, sempre tão firme em sua fé, sentiu o medo se apoderar dela. O tormento parecia interminável. O som de risadas diabólicas reverberava pela casa, misturado aos gritos distantes que vinham de algum lugar invisível. Havia uma força ali, algo maligno, algo que parecia querer não apenas invadir a casa, mas corromper a alma de quem estava lá dentro. Minha avó sabia que precisava agir. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, voltou-se para as crianças e pediu que se abraçassem, dizendo que se algo acontecesse, deveriam correr e pedir ajuda. Com o coração apertado, ela se levantou e caminhou em direção à porta. O peso daquela decisão parecia esmagá-la, mas a sua fé a sustentava. Ao abrir a porta, tudo parou de repente. A noite estava incrivelmente calma. O som dos grilos ecoava na escuridão e o vento morno soprava gentilmente, como se os horrores de minutos atrás não fossem mais do que uma ilusão. Por um breve momento, ela pensou que tudo havia acabado. Fechou a porta e voltou para junto das crianças, sentindo um alívio imediato. No entanto, a paz durou pouco. Antes que pudesse sequer respirar fundo, os horrores começaram de novo, dessa vez com uma intensidade aterradora. Os cães do lado de fora choravam e uivavam como se estivessem sob ataque. O som de chicotes estalando ficou mais alto, mais próximo, e risadas diabólicas pareciam agora vir de dentro da casa. Gritos guturais e arranhões violentos ecoavam pelas paredes, criando a sensação de que algo estava prestes a invadir. As crianças choravam, agarradas umas às outras, paralisadas pelo pavor. A minha avó, desesperada, clamava em orações, mas o mal que o cercava parecia impenetrável. As horas arrastaram-se como se o tempo estivesse distorcido por aquele terror, até que, de repente, tudo cessou mais uma vez. Um silêncio avassalador envolveu a casa e o tormento se foi, como se nunca tivesse acontecido. Pouco tempo depois, o meu avô chegou, completamente alheio ao que havia se passado. Minha avó contou a ele tudo o que acontecera, mas ele apenas sorriu, dizendo que eram fantasias alimentadas pelo medo. No entanto, isso se repetiu noite após noite, sempre que ele não estava em casa. Os horrores vinham com a escuridão, trazendo uma sensação de maldade indescritível. A minha avó se agarrou ainda mais à sua fé, e o tormento continuou até que um dia o meu avô, talvez movido pelo medo ou pela curiosidade, resolveu conhecer a religião dela. Ele abandonou a tal da seita misteriosa que frequentava e com o tempo se converteu. Desde aquele momento, as manifestações sobrenaturais cessaram por completo. Nunca mais a família foi perturbada por aquelas forças. Meu pai, ao relatar esses acontecimentos, sempre fala com a voz trêmula, como se estivesse revivendo cada momento. Embora minha avó evitasse falar sobre o assunto, talvez pela dor das lembranças,
O meu pai jamais esquecerá o que viu e sentiu naquelas noites. Para ela, a fé foi o escudo que os protegeu. Mas o meu pai, sempre que conta essa história, faz uma pausa antes de terminar, deixando no ar a sensação de que, mesmo com a proteção da fé, algo maligno continuava rondando, sempre à espreita. Espero que gostem dos relatos. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, será que é alguma coisa a ver com a tal da seita? Alguma coisa a ver com o pai, né? Com o avô, na verdade? O que é? Ou algo que realmente atormentava com uma ilusão mental mesmo, porque não tinha nada, ia lá fora não tinha ninguém. Aí, como eu sempre digo, como aquelas situações onde você tá aqui, aí você escuta aquela baderna, geralmente na cozinha, que é o lugar mais barulhento, cai panela, cai prato, ai meu Deus, quebrou tudo. A hora que você chega na cozinha, tá tudo no lugar. Então aconteceu onde? Só na mente, ou em outra dimensão, né? Então talvez seja mais ou menos nesse mesmo sentido. Sim, alguma coisa para perturbar? Parece que sim, né? Causar medo, gerar o medo, e aí de repente conseguir entrar através daquele medo gerado pela primeira ilusão. Enfim, não sei. Mas isso aconteceu várias vezes. Não foi nem um pouco gostoso, aposto. Próximo relato é uma moça que nos conta: feriadão na praia. Nem parece nome de relato assombrado. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Essa história aconteceu comigo e com os meus amigos em uma casa na praia. Mas casa na praia também tem uns relatinhos assombrados nesses lugares, hein? Bom, éramos em 8 pessoas, 4 casais de amigos. Saíamos juntos para todo canto, éramos inseparáveis. Viajávamos para a praia em todo feriado prolongado e, como de costume, alugávamos a casa com antecedência. Costumávamos dizer que batíamos cartão no litoral. Porém, nesse fatídico feriado, não tínhamos lugar para ficar, pois demoramos muito para decidir onde passar os 4 dias de folga e acabamos ficando a ver navios. Na última hora, é muito difícil alugar algo na Baixada. Os amigos ligaram para várias pessoas, mas todas as casas estavam ocupadas. Mas a gente queria muito ir. Geralmente alugávamos uma casa com 2 quartos e antes de dormir, os meninos jogavam baralho para decidir quem ficaria no melhor quarto durante todo o feriado. Chamávamos esse quarto de suíte presidencial e o ganhador do jogo não precisava disputar novamente. O segundo lugar escolhia o outro quarto, mas teria que jogar de novo todas as noites para manter a vaga. Quem perdesse dormia na sala. Esse era o nosso combinado sempre que viajávamos. Já era quarta-feira e o feriado prolongado começaria no fim de semana, emendando até terça. Já estava bem em cima. Nós, as meninas, queríamos muito ir para a praia e insistimos tanto que o namorado da minha amiga Pati, o Chico, disse que conhecia uma vizinha que tinha uma casa lá. O problema era que ela nunca havia alugado para ninguém. Mas fomos bem ligeiros. Arrumamos o dinheiro e pedimos para ele ir até ela com o valor em mãos. Assim, quando ela visse a grana, não teria como recusar. Sabíamos mais ou menos os preços dos aluguéis para o feriadão. Afinal, como eu disse, a gente batia cartão no litoral. Juntamos quase R$2.000 e o Chico foi falar com a dona, enquanto o restante do grupo ficou em frente à casa do meu namorado esperando ansiosamente pela resposta. Vimos o Chico voltando, com a cabeça baixa, parecendo triste. Já estávamos quase conformados de que a dona não alugaria a casa, quando de repente ele tirou a chave do bolso e disse: "Uhul, ela alugou!" Nos abraçamos e pulamos na calçada como doidos. A mulher deixou que fôssemos já na sexta-noite, ou seja, ganharíamos uma noite extra. O Chico contou que foi difícil convencê-la, mas no fim ela aceitou e entregou a chave. Disse que tinha aquela casa há anos e nunca tinha alugado para ninguém. Ela não falou nada sobre a casa, além de dizer que era uma casa simples e tinha 2 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. E para nós isso estava ótimo. Na sexta-feira, descemos a serra felizes e eufóricos. Mas logo na descida,
O carro do meu namorado girou na pista e ficou virado na contramão, como se estivéssemos subindo. Foi um susto enorme. A pista estava cheia, mas graças a Deus nenhum carro estava atrás de nós naquele momento, pois poderia ter batido de frente. Ficamos paralisados, parecia um aviso para voltarmos para casa. Meu namorado agiu rápido, reposicionou o carro e seguimos viagem. Mas a nossa alma, sim, saiu do corpo naquele momento. Ao chegarmos, vimos que a casa era simples, mas bem localizada. Na entrada havia um tipo de hall com adornos de palha nas paredes, com um estilo africano. Achei bonito, pois faço artesanato e valorizo todo tipo de arte. Mas a minha amiga Paty achou estranho. Ela disse, nossa, que decoração esquisita. Ah, Ana, mas quem ligava pra decoração? O que a gente queria mesmo é decidir quem ia ficar com a suíte presidencial. Nem desfizemos as malas e os meninos já foram disputar no baralho. Pra minha sorte, o meu namorado ganhou e me deixou escolher o quarto. Optei pelo dos fundos, então ficamos com ele até o fim do feriado. O quarto era grande, mas toda a casa tinha um cheiro forte de mofo. Nos quartos era ainda pior. Parecia que a casa estava fechada há anos. Quando tentamos abrir as janelas, percebemos que estavam até pregadas. Estavam pregadas com ripas de madeira, tanto no quarto da frente quanto no dos fundos. A dona não havia mencionado isso. Achei sinistro, parecia coisa de filme de terror, sabe? As janelas pregadas. Mas deixamos como estava, pois imaginamos que fosse por segurança ou para evitar roubos, já que ela não visitava o local com frequência, né? Após o jogo, saímos para conhecer a região e ver onde havia padaria, mercado, essas coisas. Toda vez que passávamos pelo hall, a Paty dizia que sentia algo estranho, mas só ela sentia. Voltamos do passeio e fomos dormir, mas eu não dormi bem. O cheiro de mofo era muito forte e, além disso, não entrava um vento sequer. Eu não tenho asma, mas naquela noite eu senti como se estivesse sufocando. De manhã, acordei decidida a dormir na sala. Como já havia 2 casais dormindo lá, o meu namorado disse que alguém poderia trocar conosco. Explicamos sobre o cheiro e a dificuldade de respirar, mas eles não se importaram. Disseram que queriam privacidade e decidiram no baralho quem ficaria com a suíte presidencial. Quem ganhou? O Chico e a Paty. No sábado, saímos cedo para comprar pão. Eu e meu namorado fomos, enquanto a Paty e o Chico ficaram na casa. Mas no meio da rua, do nada, a Paty desmaiou. Nós ficamos em pânico. O que era aquilo? Voltei correndo para avisar os outros, enquanto meu namorado e o Chico a levavam ao pronto-socorro. Ela voltou 3 horas depois e já estava bem. O médico disse que foi uma queda de pressão, talvez pelo calor, mas nem estava sol naquela hora. Muito estranho. O dia seguiu normalmente. Fomos à praia e nos divertimos. À noite, antes de dormir, eu avisei. Olha, eu não sei se vocês vão aguentar o cheiro. Tá demais. Mas eles insistiram que ficariam bem. E então veio a madrugada. Por volta das 3 da manhã, para variar um pouco, né? Ou não, ouvimos gritos de terror e acordamos assustados. O Chico saiu do quarto chorando, desesperado. Tem uma mulher lá! Ele gritava. Meu Deus! Ele descreveu, ele disse assim, ela tem cabelos longos e não tem olhos. No começo pensamos que fosse apenas um pesadelo dele. Acalmamos ele e voltamos a dormir. Mas cerca de 1 hora depois ele gritou de novo. Dessa vez ele saiu correndo, mas chorando igual criança. Gente, não é sonho, ela tá lá. Meu Deus. Ai, eu já não ia falar, tá bom, eu acredito, vamos entrar no carro, então vamos embora agora? Tá, já acreditei, assim, ele foi tão... Meu Deus, imagina o cara sair chorando, falando que tava mulher no quarto. Ai, ai. Gente, ele tremia. Disse que viu a mulher de novo, parada aos pés da cama. E quando ele olhou para Paty dormindo, viu que o rosto dela era o da mulher sem olhos. 2 buracos negros no lugar dos olhos.
Misericórdia. E ele viu esse rosto da... Meu Deus. Então, mais um lance de mexer com a mente da pessoa. O outro casal que dormia na sala trocou de lugar com eles para provar que não havia nada. Corajoso. Eu não trocava mais nem a pau. Eu deixava ele dormir no meu colo, mas eu não ia dormir naquele quarto. Trocou com eles para provar que não havia nada no quarto. Foram para lá e dormiram bem o resto da noite. Ai, que bom. De manhã, o Alex, um dos amigos, debochou ainda. Disse: tá vendo, Chico? Não tem nada lá. Eu dormi feito um bebê. Mas as meninas estavam com medo. Passamos a ir ao banheiro juntas. Se alguém precisava ir ao banheiro, nós íamos todas. O clima acabou ficando pesado. No domingo à noite, todos decidimos dormir na sala. Então, por volta das 3 da manhã, ouvimos outro grito. E era o Alex. E foi aí que a coisa ficou realmente assustadora. Ele dizia: olha a mulher lá na porta! Nós olhamos para onde ele apontava, mas não vimos nada. Ele tremia e repetia: ela tá olhando pra gente! Nós tentamos acalmá-lo, mas ele estava em pânico. Ele descreveu a mulher da mesma forma que o Chico: cabelos longos e um rosto sem olhos. Dessa vez, ninguém mais duvidou. Se o Alex, que antes zombava do Chico, agora estava aterrorizado, então havia algo de muito errado ali. Decidimos que ninguém mais dormiria naquela casa. Nós pegamos as nossas coisas às pressas, jogamos tudo nos carros e partimos antes do amanhecer. Ah lá, falei. Enquanto saíamos, eu senti um arrepio percorrer minha espinha, como se algo nos observasse partir. Nunca mais voltamos àquela casa. Até hoje, quando conversamos sobre isso, o Chico e o Alex juram que viram aquela mulher. E eu me pergunto, quem era ela? E por que a dona da casa nunca havia alugado o lugar para ninguém antes? Talvez seja melhor não saber. Menina, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu chegasse lá era perguntar pra mulher. Falou: então, moça, dona, senhora, vamos explicar o que aconteceu lá, porque assim, a gente teve que vir embora. Tem uma senhora lá que não tem olhos, mas olha a gente, ela nos observa. Gente, eu ia perguntar pra mulher, vocês não perguntaram pra ela? E ela não questionou também porque vocês voltaram antes da hora? E assim, pergunta o que aconteceu lá, por que as janelas tinham... Ah, eu ia perguntar, se ela não quisesse falar, aí o negócio com ela, mas eu ia perguntar. Ah, ela sabia de alguma coisa, com certeza. Bom, próximo relato. Que presença era aquela na casa da minha irmã? É uma moça que nos conta este e o próximo relato é a mesma moça, tá? Olá, Aninha e família assombrados. Hoje estou aqui para contar 2 relatos experienciados por mim e por membros da minha família. Bom, Ana, este relato ocorreu durante as minhas férias, em junho de 2024. A minha esposa e eu fomos para Minas Gerais... Minas de novo. Fomos para Minas Gerais visitar a minha família. Em uma quinta-feira, resolvemos passar o dia na casa da minha irmã mais velha. Estávamos tendo um dia ótimo. Minha irmã era uma pessoa muito divertida, muito engraçada. Ela trabalhava como professora do ensino médio em uma escola pública e eu trabalho em uma multinacional com educação corporativa. Em vários momentos do dia, trocamos figurinhas sobre estratégias de ensino que eu utilizava no meu trabalho e que poderiam ser úteis para ela. Em determinado momento, a minha irmã sentiu um arrepio no corpo e começamos a falar sobre o mundo espiritual. Eu contava coisas que a cigana, a pombagira da minha sogra, já havia me falado. Compartilhava seus ensinamentos e tudo mais. Então, a minha irmã comentou que ultimamente estava se sentindo observada. Disse que durante o dia, ao andar pela casa fazendo suas tarefas diárias, sentia como se alguém estivesse ao lado dela. Que às vezes tinha a sensação de que alguém tocaria em seu ombro. À noite, acordava com a impressão de que havia alguém no quarto e olhava ao redor, pensando ser seu marido, mas não via ninguém. Sabe, Ana, meu cunhado tem demência, e por isso ele e a minha irmã dormiam em quartos separados. Às vezes ele acordava sobressaltado, se debatendo e poderia machucá-la. A minha irmã não andava com a saúde muito boa.
havia sido diagnosticada com fibromialgia, né, que é uma doença crônica caracterizada por dor generalizada e sensibilidade muscular. E estava realizando diversos tratamentos. Me lembro de olhar para ela, ver suas pernas bastante inchadas e ficar muito preocupada, mas permaneci em silêncio, para não deixá-la triste. Continuamos a conversa, tentando entender quem ou o que poderia ser essa companhia diária que a observava. Lembro-me de comentarmos que poderia ser o espírito do nosso pai tentando protegê-la, algum guia de luz cuidando dela, ou até mesmo seu anjo da guarda. Ela mencionou que às vezes sentia aromas agradáveis, como de flores, e que apesar da sensação de estar sendo observada, ela não sentia medo. A minha irmã nunca assistia filmes de terror por ser muito medrosa. Ela acompanhava o canal Assombrado, mas só assistia durante o dia, de tanto medo que tinha dessas coisas. Então, quando ela disse que não sentia medo, eu lembro até de comentar: "Ah, então com certeza é algo do bem, porque do jeito que você é medrosa, né?" Após isso, caíamos na gargalhada e seguimos conversando sobre outras coisas. Em certo momento, falávamos sobre os resultados dos exames dela e a saúde do meu cunhado. Foi quando a minha irmã comentou: "O médico do André me disse que, tirando a demência, a saúde dele está muito boa e até me parabenizou, dizendo que eu cuido muito bem do meu marido. Do jeito que as coisas vão, minha irmã, é perigoso eu morrer antes dele." Ela falou isso e deu um sorrisinho triste. E lembro de sentir um aperto no peito quando ela falou isso. O dia seguiu maravilhoso. Falamos sobre muitos assuntos, rimos bastante, almoçamos na companhia da sogra de uma das minhas sobrinhas, que havia se tornado uma grande amiga da minha irmã. Minha sobrinha deixou seu filhinho mais novo lá conosco e todos tivemos um dia incrível. Estava tão bom que eu não queria ir embora. Sabia que já estava ficando tarde, mas queria prolongar aquele momento. No entanto, precisava ir, pois a minha esposa não gosta de dirigir à noite. E todos sabem que a BR-381 de Minas Gerais não tem o nome da Rodovia da Morte à toa. Cerca de 2 semanas depois, quando já havia voltado para São Paulo... Peraí, deixa eu só ver quem que tá contando essa história. Uma moça que nos conta essa história. Bom, cerca de 2 semanas depois, quando já havia voltado para São Paulo, no dia 21 de junho de 2024, recebi uma das piores notícias da minha vida. A minha irmã havia falecido. Seu marido acordou tarde e estranhou o fato dela não tê-lo... Seu marido acordou tarde e estranhou o fato dela não tê-lo chamado nem para tomar café da manhã. Foi até o quarto e a encontrou, deitada na cama, de barriga para cima, com os braços sobre o peito. Chamou por ela e tentou acordá-la, mas não conseguiu. Assustado, chamou um vizinho, que percebeu que a minha querida irmã havia partido. Minha outra irmã me ligou para dar a notícia, e aquilo me devastou. Eu gritava e chorava, sem querer acreditar que a minha irmã, minha amiga, quem me ajudou a crescer e sempre me tratou como uma filha, não estava mais aqui. Escrevo este relato com lágrimas nos olhos. A viagem de 10 horas de volta para Minas Gerais foi uma tortura. Eu não queria acreditar que aqueles 2 dias maravilhosos que eu passei com ela durante as minhas férias haviam sido, na verdade, uma despedida. Então, entendi por que eu não queria sair de perto dela. Porque aqueles momentos me pareceram tão especiais. E percebi que a sensação que ela tinha de estar sendo observada acontecia porque ela estava já muito mais próxima do mundo espiritual. Segundo os médicos, a minha irmã faleceu sem sofrimento, sem dor. Ela simplesmente partiu enquanto dormia. Toda a sua luta e sofrimento em vida, assim como sua devoção e servidão a Deus e ao mundo espiritual, lhe valeram a recompensa de partir de forma suave e plena para os braços de Jesus.
Apesar da dor e da falta que ela faz a todos nós, apesar de saber o quanto sua ausência pesa para as minhas lindas sobrinhas e seus netinhos, me conforta entender que ela era boa demais para este mundo cruel. Agora está em paz e na luz do Espírito Santo. Acredito que nos dias que antecederam a sua partida, ela foi acompanhada e guardada por seres de luz que preparavam o seu espírito para a grande viagem que faria. Pode ser isso mesmo. Eles dizem, né, que pouco antes da pessoa partir, algum tempo antes, ela já está acompanhada, né? Já tem alguns espíritos ali aguardando, preparando para fazer a partida, para fazer a viagem, né? Que coisa. E vamos para o próximo relato, que é Leva meu medo e me dá sua coragem. Vamos ver. O que eu vou narrar agora aconteceu quando meu pai era adolescente. Pelo que ele contava, devia ter no máximo 13 anos. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá, vamos lá. Ele devia ter no máximo 13 anos. Morava em uma zona rural, aonde, gente, porque hoje essa coletânea tá mineira, tá mineirinha. Ele morava na zona rural no interior de Minas Gerais. Filho mais novo de uma família grande, de poucas posses, o meu pai trabalhava desde cedo na lavoura, ajudando meu avô e os meus tios a garantir o sustento da família. Estudou por apenas 4 anos, o que lhe rendeu uma subalfabetização. Abandonou os estudos por não suportar os maus tratos da professora, que o agredia com réguas de madeira toda vez que achava que o pobre garoto fazia algo de errado. O coitado já tinha que suportar uma mãe abusiva. Não ia se obrigar a suportar também uma professora como aquela. E isso acho que era até meio comum nessa época, viu? Minha mãe conta também de uma professora lá. E eu cheguei a ver na minha época, na primeira série, eu tinha 7 anos, 1992, uma professora dar uma reguada de madeira nas costas de um aluno. Aí depois a gente passou o resto do ano com professoras substitutas. Na época eu não entendi. Hoje eu acredito que ela foi afastada por conta de denúncia, essas coisas, porque eu lembro dela agredindo um aluno de 7 anos, né, que era a idade que a gente tinha na primeira série. E com uma régua de madeira nas costas. Ela ergueu a camiseta dele, pá! E eu fiquei assim, tipo... Eu e acho que a sala inteira, né? Meu Deus! E aí... Lembro até o nome dela. Claro que eu não vou falar, mas continuando aqui. Então, ele não ia suportar aquilo. Desde muito jovem, sonhava em fugir de casa e se libertar dos maus tratos da mãe. Mas o medo do mundo lá fora o mantinha estagnado. Até que uma possível solução lhe foi apresentada. Um de seus tios, irmão de sua mãe, faleceu após anos de sofrimento na lida da roça. É importante lembrar que estamos falando de uma época e de uma região do país em que os falecidos eram velados em suas próprias casas e algumas simpatias eram realizadas para garantir que a alma encontrasse o seu lugar de descanso. Um desses rituais era colocar uma tesoura aberta embaixo do caixão para cortar as maldições e garantir proteção para a alma do falecido durante a passagem. A minha avó chega então ao velório de seu irmão. Mulher dura que era, não se dá o trabalho de sofrer pelo falecido. Em vez disso, começa a olhar ao redor, tentando achar algum defeito para poder falar mal da sua cunhada. Ao olhar para debaixo do caixão, viu que não haviam colocado uma tesoura ali. De pronto, e olhando com reprovação para a viúva chorosa sentada ao lado do falecido marido, a minha avó cutuca com o cotovelo seu filho mais velho e manda que ele vá até a casa deles buscar uma tesoura. O rapaz sai em disparada para atender de imediato a ordem da mãe, pois mesmo já sendo adulto, conhece muito bem o castigo por desobedecer. Ao sair pela porta, encontra seu irmão mais novo, meu pai, e pede que ele o acompanhe. Quando já estão retornando para o velório com a tesoura em mãos, inicia-se o seguinte diálogo. Ô Dico, você quer deixar de ser medroso? Diz o meu tio olhando com sarcasmo para o moleque magrelo de cabelo castanho escuro e cheio de cachos, com a pele queimada do sol, que caminhava ao seu lado. Oxe, quem que é medroso aqui, só?
responde o meu pai, encarando o irmão mais velho e estufando o peito magro. Eu sou muito homem. Não sou, eu tô falando sério. Essa é sua oportunidade. Tem uma magia que os antigos falam pra gente pedir pro defunto deixar a gente corajoso. Ai, eu já ouvi falar nisso. Ah, é? Pergunta o meu pai, agora muito interessado no assunto. E o que tem que fazer? Olha, quando a gente chegar lá na casa do tio, você pega essa tesoura e coloca ela aberta embaixo do caixão. Aí você passa debaixo do caixão 3 vezes, da esquerda para a direita, falando assim: tio, leva meu medo e me dá sua coragem. Tem que falar 3 vezes, mas com bastante fé, tá bom? Ah, mas se a mãe me ver fazendo isso, vai me espancar com o porrete de novo. Eu não quero ter que tomar banho de folha de algodão para diminuir os roxos pro meu pai não ver. Ai, que dor. Sem contar que trabalhar no sol depois das surras da mãe dói demais da conta, só. Ah, não se preocupa, eu dou um jeito de tirar a mãe da sala. Aí você faz a mandiga, tá bom? Tá bom, disse meu pai todo animado. Aqui está o seu texto corrigido, mantendo o tom original e ajustando a fluidez e a gramática. Ah, peraí, isso daqui foi da inteligência artificial? Esse trecho aqui... Esse trecho aqui, porque, tipo, do nada, aqui está o seu texto corrigido, mantendo o tom original e ajustando a fluidez e a gramática. Isso é muito interessante, pessoal. A pessoa, né, que fica preocupada, fala, eu não escrevo bem e não sei o que lá, tal, pode escrever, né, o texto que ela quer contar, realmente da forma que ela sabe escrever, jogar para a inteligência artificial, realmente ajustar o texto. E aí, mantendo a história original, só que como está dizendo aqui, ó, o texto corrigindo os erros, mantendo o tom original da história, né, ajustando aqui a fluidez e a gramática. Muito bom, ótimo para eu ler, né, sem alterar a história, mas melhorando a escrita. Acho muito interessante, tá? Desde que não crie uma história do zero, né, e contar mentira aqui, mas pegar a sua história original e deixá-la melhorada pela IA. Ai, meu Deus, então acho que foi isso. Mas continuando aqui. Então, em sua cabecinha de moleque, imaginava que ia se tornar o homem mais corajoso do mundo. Igual aquele cara do filme de Velho Oeste que havia assistido na televisão do seu Zequinha. Pensava consigo que, enfim, teria coragem para fugir de todo aquele sofrimento. Chegando novamente ao velório, o seu irmão logo deu uma desculpa para a mãe segui-lo até a cozinha de casa. Ela atendeu de pronto, pois aquele era o seu filho preferido. Enquanto isso, meu pai seguiu para o seu desafio. Pegou a tesoura e a colocou aberta embaixo do caixão. Foi para o lado esquerdo e começou a realizar a simpatia que o irmão lhe ensinara. Na última passagem, sentiu-se um pouco tonto, esbarrando de leve em um dos suportes e balançando um pouco a urna, o caixão, no caso, chamando a atenção de seu pai. Meu avô era um homem doce, gentil e muito amoroso com seus filhos. Tinha um carinho especial por meu pai, considerando que era o que mais sofria nas mãos da minha avó. Ele ajudou o filho a se erguer, levando-o para o lado e questionando. Dico, o que você está fazendo embaixo do caixão do seu tio? Eu estava colocando a tesoura, pai. A mãe mandou. Só isso? Questionou, olhando o filho nos olhos. Meu pai abaixou a cabeça e respondeu, quase inaudível, que estava fazendo a simpatia para ficar corajoso. Oh, meu filho, você não devia ter feito isso, disse o meu avô, bagunçando os cachos do menino e olhando para ele com pesar. Aquela frase pesou no coração do meu pai e não demoraria muito para que ele entendesse todo o seu significado. Cerca de uma semana depois, o meu pai foi com seus 2 irmãos mais velhos até a construção de uma casa de fazenda, onde trabalhavam como carpinteiros. Estavam aprendendo o ofício e gostavam bastante. O cheiro da madeira, os encaixes esculpidos, o telhado tomando forma. Ele gostava muito daquilo. As horas passaram sem que percebessem, e já era noite quando seus irmãos decidiram encerrar o dia de trabalho.
Ao voltarem pela estrada de terra batida, cercada por árvores e iluminada apenas pela lua, chegaram a uma bifurcação. Foi quando seu irmão mais velho falou: agora daqui você vai sozinho. Volta direto pra casa, viu? Tonhão e eu vamos encontrar o pessoal no boteco para tomar umas cachaças e jogar um pouco de carta. Mas tá escuro, ainda falta muito para chegar em casa. Além do mais, a mãe vai xingar. Além do mais, a mãe vai xingar eu por chegar sozinho sem vocês, disse o meu pai visivelmente chateado. Ah, deixa de ser chato, moleque. Faz logo o que o Chico mandou, disse o outro irmão. Chateado, meu pai saiu caminhando na direção oposta dos irmãos. Seguia sonhador pelo caminho, ora chutando pedras, ora olhando a infinidade de estrelas no céu maravilhoso do interior, né? Em certo momento avistou um ponto branco ao longe, encostado na tronqueira de uma cerca de madeira que separava o pasto da estrada. Ainda estava longe, não dava para entender bem o que era. Continuou caminhando sem dar importância. Alguns metros depois, ao levantar novamente a cabeça, percebeu que se tratava de uma pessoa, mais precisamente um homem. Por algum motivo, seu coração começou a bater mais rápido. O céu, antes estrelado, começou a se encher de nuvens. Ele olhou ao redor e se deu conta de que o único som era o vento forte nas árvores. Nenhum grilo, coruja ou sapo fazia seus sons costumeiros. Era um silêncio absoluto, com exceção daquele vento estranho que soprava um fantasmagórico ao redor. Amedrontado, o meu pai, que era apenas um garoto subnutrido de 13 anos, acelerou o passo. Sua respiração entrecortada tornava sua jornada ainda mais difícil. Seus olhos arregalados ameaçavam saltar das órbitas. Seu coração já não batia mais no peito. Parecia ter subido para a garganta, pronto para sair pela boca. Ao olhar novamente para a figura de branco encostada na tronqueira, agora muito mais próxima, começou a andar ainda mais rápido, quase correndo. E então percebeu. A tronqueira fazia parte da porteira que ele precisava atravessar. Ele teria que passar bem na frente daquele homem. Se é que era um homem. Uma ideia fez cócegas em seu cérebro. E se eu fechar os olhos e passar correndo? Conhecia o caminho de cor. Sim, era isso que faria. Mas quando estava prestes a colocar o plano em prática, ouviu uma voz grave e arrastada. Ô, menino, não cumprimenta a família, mas não é? Seu corpo retesou, endureceu, congelado diante daquela coisa na tronqueira. A voz parecia ecoar de todos os lados, sem vir exatamente dali. Então a figura falou de novo. Esses meninos de hoje em dia não tem mais educação que os mais velhos? E soltou uma risadinha baixa, continuando. Uai, garoto, não reconhece seu tio, não? Misericórdia, eu ia estar que nem o chefe fez assim. Meu pai, enfim, ergueu a cabeça e olhou para a aparição. Seu sangue gelou ao reconhecer o rosto do tio. O mesmo tio cujo caixão ele havia passado para fazer a magia ensinada pelo irmão mais velho. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. O vento frio cortava sua pele. Então, o fantasma do seu tio falou mais uma vez. Agora a voz soou próximo ao ouvido do meu pai, quase como um sussurro, embora a aparição ainda estivesse encostada na tronqueira. Ô, menino, tu não pediu para eu levar seu medo? Então, eu vim aqui para ver se tu ficou corajoso mesmo. E dito isso, soltou uma gargalhada estrondosa que ecoou entre as árvores. Com isso, meu pai despertou do congelamento em que se encontrava, soltou um grito e começou a correr como se sua vida dependesse daquilo, enquanto a gargalhada da aparição ecoava ao seu redor. Saltou a porteira sem nem se dar o trabalho de abri-la e correu o resto do caminho em completo desespero. Ao chegar em casa, bateu o punho fechado na porta com toda a força, suplicando aos prantos para que fosse aberta. Seu pai atendeu e ele entrou correndo para o quarto, mergulhando sob as cobertas da cama, tremendo e chorando baixinho.
Seu pai entrou com um lampião, mas a luz feriu seus olhos e lhe causou uma dor de cabeça alucinante. Implorou que o tirasse dali. Na manhã seguinte, a sua mãe acordou com uma caneca de café. Mandou que tomasse e fosse direto para o banho. Surpreso com o repentino carinho da mãe, apenas obedeceu. Depois encontrou os pais na cozinha junto ao fogão a lenha. O que foi que aconteceu ontem, Dico? Perguntou o avô, preocupado. Eu vi uma assombração, pai. Pai ou avô, enfim. Virgem Maria, Nossa Senhora! Exclamou a avó, se benzendo. E quem apareceu para você, filho? O tio, mãe. Seu irmão que nós velou semana passada. Meu avô soltou uma gargalhada. É o avô de quem nos conta essa história. Meu avô soltou uma gargalhada. Ah, tá vendo o que acontece quando a gente mexe com o que não deve? E sabe o que é mais curioso, assombrados? O meu pai era o homem mais corajoso que eu já conheci. Ele não tinha medo de nada, nem do mundo físico, nem do sobrenatural. Será que a simpatia acabou que deu certo mesmo? E aí, assombrados, quem de vocês quer testar essa simpatia para ver se funciona? Bem, Aninha e galera do Assombrado, por enquanto esses são os relatos. Em uma nova oportunidade quero contar mais acontecimentos. Obrigada, Aninha, por ler as nossas histórias com tanto carinho e respeito. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, talvez naquela época assim não tenha, né, funcionado muito, mas de repente depois foi funcionando. Ou foi sugestionado ali na mente dele que após fazer isso daí, ele seria corajoso, né? Aí você põe isso na cabeça e realmente acontece. Eu já ouvi essa versão dessa simpatia, realmente, que para você perder o medo, ou até perder o medo do morto, essas coisas, você chega, tem uns que você beija o pé, ou beija a mão, não sei, tem uns negócios lá que é muito assim, que você fala, acho que eu vou continuar com medo mesmo, não sei se chegar a fazer essas coisas como, não sei, gente, sei lá. Quem aí, vocês sabem da simpatia? Qual é a variação que vocês conhecem dessa simpatia? Conta aí pra gente. E vamos agora para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que está longa, que é este daqui. Vi o ET de Varginha? Olha, será? É uma moça que nos conta essa história. Olá a todos os assombrados, me chamo Fulana. Não mencionei nomes neste relato. Pretendo futuramente enviar mais, caso este seja lido, pois tenho inúmeros. Vou mandar. Este acontecimento foi no início deste ano. Que ano? Agora? De 2025? Estávamos voltando para casa e eu moro na zona rural. Em uma fazenda nossa... Eu moro na zona rural em uma fazenda nossa localizada em uma vila onde há 3 casas. 2 são habitadas e a terceira, em frente à minha casa, está sendo demolida. Do outro lado da estrada, separadas por um canteiro onde os moradores, inclusive nós, plantaram capim para alimentar os cavalos e as vacas de leite, fica essa casa abandonada. Era tarde da noite, por volta das 11 da noite. O local estava bem escuro, iluminado apenas por um poste. Olha, falando de Minas Gerais, olha que Varginha de novo. Eita lá, mas não sei se isso aconteceu lá, né? Mas vamos ver. Nós vínhamos da cidade e, ao contornar a casa abandonada para entrar na nossa propriedade, nos deparamos com uma coruja grande e assustada voando em direção ao carro. Meu esposo e a minha sogra se assustaram com o animal desgovernado, mas eu, com o meu TDAH, continuei olhando para frente. Foi então que eu vi algo que nunca tinha visto antes na vida. Era uma criatura de estatura média para baixa. Eu tenho 1,75 de altura e aquilo parecia um pouco menor do que eu, na minha percepção. Sua pele... Mas assim, eu sou um pouco menor também, eu tenho 1,65, mas um pouco menor de média para baixa. Tinha uma altura normal até então, não era baixinho, uma altura de alguém normal. Não tô dizendo que você é anormal, mas assim, tipo 1,60, 1,5, né? Bom, sua pele tinha um tom rosado, as pernas eram finas e compridas
e a curvatura dos membros lembrava as de um gafanhoto. Ele estava abaixado no canteiro, escondendo a cabeça. Quando viu o carro, saiu correndo e, ainda ocultando o rosto, entrou rapidamente na casa abandonada, sumindo na escuridão. Ele não desapareceu como um fantasma. Era físico como nós, mas era muito magro. Meu susto foi tão grande que eu soltei um grito e descrevi imediatamente o que eu vi. Porém, meu marido e a minha sogra não perceberam, pois estavam distraídos com a coruja. Assim que entramos em casa, ainda tremendo, eu contei novamente para o meu esposo. Ele acreditou em mim, pois essas coisas não são tão incomuns para nós. Mas o fato de a criatura parecer tão física nos intrigou muito. Naquela noite, os cachorros latiram sem parar. No dia seguinte, resolvi pesquisar algo parecido com o que vi e tomei um susto. Tomei outro susto. O ET de Varginha. A semelhança era impressionante. A única coisa que eu não posso afirmar é como seria a cabeça, pois ele fez questão de escondê-la, como se não quisesse ser visto. Já antes disso, eu havia visto luzes azuis surgindo no meio do pasto e subindo rapidamente para o céu. A lavoura que fica em frente à minha casa, onde trabalhamos com gado, foi onde vi essas luzes misteriosas. Algumas semanas depois do encontro com a criatura, outra coisa estranha aconteceu. Eu e meu marido fazíamos a nossa ronda habitual ao redor da fazenda, certificando-nos de que não havia ladrões antes de entrarmos em casa. De repente, eu vi novamente uma luz, só que desta vez verde, subindo do meio do pasto para o céu. Além disso, frequentemente ouvimos barulhos semelhantes a turbinas de avião sobrevoando a casa por horas. É aquele barulho que eu já até fiz uma temática aqui dos barulhos de turbina de avião, que eu, inclusive, já ouvi 2 vezes esse mesmo som. Barulho como se tivesse avião sobrevoando por horas, mas aviões não são tão comuns por aqui, pois moramos aonde... não é Minas, não. Moramos no interior do Mato Grosso. É que ela falou do ET de Varginha em Minas, mas ela viu algo muito parecido, só que no interior do Mato Grosso. Eu gostaria muito de entender mais sobre isso. Foi minha primeira experiência desse tipo. Eu sou médium, mas nunca desenvolvi essa habilidade. Será que isso influenciou para que eu tivesse essa vivência? O fato é que as luzes e os sons de turbinas já foram percebidos por outras pessoas da região também. Agradeço muito se este relato for lido, perdão por possíveis erros, adoro o canal e escuto os relatos todos os dias. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, gente, já vi outros relatos também onde existem, eles relatam aparições, né, de seres após ou ver luzes e tal, após esse som dessa turbina infinita e que você não sabe de onde vem. Muito estranho esse barulho, parece uma máquina também ligando, sabe? E ele é muito alto e fica por um tempo e depois some. E você não consegue identificar, não sabe de onde vem. Tipo, ele aconteceu uma vez e eu tô falando pelo que eu já ouvi e depois pelo que eu já escutei as pessoas relatando. E aí tem ela viu esse ser. Eu não diria que é pela mediunidade, não. Mas, gente, numa dessas, você ter coragem de entrar nessa casa atrás desse ser, você ter um equipamento, ou ficar por lá, cercar a casa, entendeu? Chamar a galera, falar, vamos cercar. E aí você liga pra, pra ver se filmar, luz, câmera com visão noturna. E, gente, pois é. Mas é claro que, né, a pessoa simplesmente voltando pra casa não vai fazer tudo isso. E não é seguro, porque você não sabe o que é aquilo lá, né? Você vai ficar botando a carona lá pra ver? Não vai, né? A gente pensa, né? Se tivesse várias pessoas assim, protegidas, né? Mas que coisa, será que tinha algum... O ser meio esquisito. A perna dele, do jeito que ela fala, aquela perna de gafanhoto, que é o joelho virado pra trás, eu imagino. Muito magro. Uma pele rosada,
não era verde nem cinza. Tinha uma altura ok, até não era tão pequenininho, não. Talvez essa perna faça com que ele... meu Deus, as palavras estão fugindo. Com que ele pareça que está agachado, porque as meninas relataram o ser abaixado, né? Mas será que é por causa das perninhas dele que o joelho é virado para trás, assim, que nem, né? E aí parece que ele tá sempre abaixado. Ele anda meio que abaixadinho. Eu não sei, gente. Ele não mostrou a cara? Escondeu a cabeça? Mas luzes estranhas, pelo que ela descreveu. Depois dessa aparição e o barulho da turbina. O que vocês acham? Deixem nos comentários, sempre com respeito, por favor, se for comentar. E se tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente. Bom, esta foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!